Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Desde já, como sempre, agradecendo todos aqueles que participam do canal, contribuem com o canal e divulgam o meu canal, assim como os demais canais católicos. É muito importante a divulgação. Continue divulgando nos grupos do WhatsApp, nas outras redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook e também nas paróquias. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça o combo todo, porque o YouTube não ajuda os canais católicos. Meu Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir com o meu Apoia-se, eu agradeço de coração. Quem não puder, deixe pelo menos o like no vídeo aí. É muito importante também o like. Quem tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link no PayPal. E agora o clube de membros do canal. Quem quiser fazer parte do clube de membros do canal, tem 3 opções, R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99. Todos terão seus benefícios. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, e também a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Lá eu disponibilizo vídeos, artigos, todo o meu material, e no Twitter também. No Twitter é C Macabeus, lá eu disponibilizo todo o meu material. Hoje, no Refuta Mais Um, eu vou refutar um cidadão que me persegue desde os tempos do Orkut. É impressionante. Diz que ele consegue refutar o Cris Macabeus. Ele tem um blog lá, não sei nem o nome do blog dele, mas se fizer uma pesquisa aí, não aparece nem no Google. De tanta visualização, o blog dele não aparece nem no Google. E tem um canal no YouTube, não vou ficar citando aqui também, até porque esse sim não tem relevância nenhuma. Os vídeos ali tem 30 views, 27 views, não passa disso. Na verdade, nem os protestantes dão crédito para ele. Ele nega a divindade de Cristo e vários dogmas, né, dos protestantes, né, tirando a mentira, que é o primeiro dogma protestante, vários outros aí, várias verdades de fé protestante ele nega. Então nem os protestantes dão crédito para ele. Mas eu tenho que fazer essa refutação porque fica naquela. Se eu não fizer a refutação, parece que o cabra me refutou. E é muito fácil porque eu vou refutar aí o último vídeo dele. Ele deu tiro para todos os lados. Vários tiros. Para tudo quanto é lado, e acertou no próprio pé. Os textos que ele usou, na verdade, são textos que refutam o futurismo. Eu não entendo, refuta o apocalipse futurístico. Mas eu vou colocar aqui, deixa eu mudar a cena. Aqui está o PDF, vai estar disponível para todo mundo ali que participa do grupo do WhatsApp e também que faz parte do Apoia-se do clube de membros, tanto do meu canal como do canal do Robson também. Tá aqui o PDF, a partir de amanhã já vai estar disponível lá no Drive, tá? Eu vou aqui passando aqui o vídeo, tem 12 minutos o vídeo, tá? E eu vou refutando aos poucos aqui, colocando, né, o conteúdo tanto da Bíblia Sagrada como também de textos como de Joséfo e também de Eusébio de Cesareia, tá bom? Vamos lá, vamos começar a refutação. Olá a todos, sejam bem-vindos. Apocalipse 17 e 18 fala de uma grande cidade. Ele já começa falando da grande cidade. Todo mundo sabe quem é a grande cidade, mas eu vou expor aqui com textos bíblicos e também, né, textos de Joséfo, por exemplo. Tá? Mas vamos continuar primeiro vendo o que esse cabra tem para falar. Que reinava. Havia uma cidade reinando, porque o texto diz, e a mulher que visse é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, a visão do... Olha só que interessante, porque ele diz que refuta o preterismo, mas ele cita aí um texto, né, sobre a grande cidade que reina sobre os reis da terra, e ele diz que é no passado, ou seja, preterista. A cidade reina sobre os reis da terra, ele diz que a cidade reinou na época de João. Preterismo. Então o cara dá tiro no próprio pé, gente. Eu não entendo isso. O autor do livro é que havia uma cidade reinando sobre os reis da terra enquanto ele escrevia o livro de Apocalipse. A cidade reinando sobre os reis da terra enquanto ele escrevia o livro do Apocalipse, ou seja, preterismo. Não estou entendendo, gente. O cara critica o preterismo, mas não consegue fugir dele. E essa cidade, nós vamos ver, vai ficar provado,
que era Roma. Tá, vamos começar aqui pela grande cidade, tá? Deixa eu matar isso aqui logo. Não vou entrar nos reis da terra ainda. Porque, assim, a prostituta da Babilônia tem várias características, tá? Não é só a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É a cidade que matou santos, profetas, enfim, tem várias características. Mas vamos pegar essa daí que ele citou, né? Tá lá no Apocalipse 17, diz assim, a mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Tá aqui, ó. Tá aqui o texto que ele citou, tá bom? O próprio Apocalipse já diz, né, que cidade, do que a revelação está se tratando, qual é a cidade. Diz aqui, ó, no Apocalipse 11, seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade. Está aqui a mesma cidade, gente, não são duas cidades, o Apocalipse fala de uma, e não é igreja, é cidade. Diz assim, né, que os seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, onde o seu Senhor foi crucificado. Está aqui. Acabou, a refutação está aqui, gente. A refutação está aqui. Só tem uma cidade na história da humanidade que crucificou o seu próprio Senhor. Só existe uma cidade que fez isso. É a cidade de Jerusalém. Né? Vamos lá, vou pegar o texto aqui provando que é a cidade de Jerusalém, gente. Vamos lá. Deixa eu pegar o texto, tá aqui, olha, presta atenção. Lá no Evangelho de São Lucas, vai dizer assim, né, falando sobre a transfiguração. Ali não vou ler o texto todo, senão vai ficar muito grande o vídeo, gente. Era Moisés e Elias, ali na transfiguração, que apareceram, né, diante de Jesus Cristo, né, diante da sua glória, e falavam ali da morte dele, de Jesus Cristo que havia de se cumprir em Jerusalém. Jesus Cristo morreu em Jerusalém, gente. Não tem outra cidade, tá? Aqui falando aqui, né, também Jesus Cristo diz aqui, ó, no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 13, fala aqui, ó, é inadmissível que um profeta morra fora de Jerusalém, tá? Falando da sua própria morte também, né? Enfim, mas deixa eu pegar também aqui, né, o texto aqui de São João, no capítulo 19, ali quando São João está perante Pilatos. Depois eu vou voltar nesse texto de novo, tá? Mas é interessante aqui porque, ó, falou-lhes Pilato, tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Respondeu, olha o que diz o texto. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer. Dentro de Jerusalém, que era uma cidade ali de Israel, do reino de Israel, dentro de Jerusalém, tinha uma lei, e essa lei era a lei judaica. É impressionante isso, tá? Mas aqui eu estou provando que Jesus Cristo morreu em Jerusalém, tá? Então a grande cidade, ela é conhecida como a cidade que crucificou o seu próprio Senhor. Nenhuma outra cidade fez isso na história da humanidade. E Roma não poderia entrar nisso aqui. Por quê? Roma não poderia nunca ter crucificado o seu próprio Senhor. Por que Roma não poderia ter crucificado seu próprio Senhor? Porque jamais, era uma lei em Roma, que um cidadão romano fosse crucificado. Era uma lei em Roma. Um cidadão romano não poderia ser crucificado. São Paulo foi decapitado. Por quê? Porque um cidadão romano não poderia ser crucificado. Tá? Então Roma nunca iria matar o seu próprio Senhor. Tá bom? Sobre a grande cidade, cara. A grande cidade. Qual era a única cidade conhecida como a grande cidade? Presta atenção nesse texto de Lamentações e aqui, olha, presta atenção no que está escrito. Lamentações, lá no capítulo 1, diz assim: como está abandonada a cidade tão povoada, semelha-se a uma viúva grande entre as nações, rainha entre as províncias. Olha que interessante isso aqui, né? Falando de
Jerusalém, guarda isso aqui, gente. Está falando de Jerusalém, guarda essa profecia. Rainha entre as províncias. Por quê? Jerusalém era uma província, na época de Cristo, era uma província do Império Romano. Gente, quando uma cidade se torna província, ela não se torna a cidade ali em questão. Ela não se torna um império, ela se torna apenas uma província. Ela não se torna um bairro romano, né? Ela continua sendo Jerusalém, que fazia parte do reino de Israel, tinha suas leis, tinha sua religião. Não mudou nada, não mudou nada. A única coisa que mudou quando Israel se torna província do Império Romano, a única coisa que mudou ali é a questão tributária. Você começa a pagar tributo ao Império Romano. Só isso, cara, só isso e mais nada. O Império Romano exerce esse domínio tributário sobre aquela região. Na questão aqui é o reino de Israel e a cidade de Jerusalém. O reino de Israel, quem era o rei? Ele tinha o próprio rei. E aí tem a questão política e religiosa. O rei em Israel, na questão política, era Herodes. Tinha um rei lá dentro, tinha um rei, tá? E na questão religiosa, quem era o rei? O Deus de Abraão. Tá? Então tinha essa questão lá dentro de Israel. Tá? O poder do Império Romano era sobre a questão tributária. Tá? Nem isso esse cidadão sabe, cara. Ele não faz um estudo, não faz uma pesquisa. Vem aqui assim, simplesmente no apocalipse de desejo e achismo de propriedade. Ele vem debater com isso aqui. Debater, né? Nem quer um debate. Ele diz que ele quer fazer uma refutação em cima do apocalipse do desejo e do achismo de propriedade. Ainda na questão aqui da grande cidade, tá? A grande cidade para o profeta Jeremias era Jerusalém, tá? E no Novo Testamento, né? Para o próprio autor do Apocalipse era a cidade de Jerusalém. A grande cidade é a cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Não tem outra cidade. Flávio Joséfo, ele vai chamar Jerusalém de grande cidade, gente. Tá aqui, ó. Quando chegou ao alto do monte, contemplou Jerusalém e derramou muitas lágrimas, pois não fazia diferença entre a perda de seu reino e a saída daquela grande cidade. Tá aqui. Flávio José também diz aqui: assim encheram Jerusalém de crimes execráveis, de tal modo que naquela grande cidade, ou aquela grande cidade, parecia um lugar público de prostituição. O próprio José falando quem é a prostituta da Babilônia lá no Novo Testamento ali. Flávio José fazia parte do Novo Testamento, gente. Flávio José viveu, né, ali entre a destruição do templo. Então ele fazia parte ali já do Novo Testamento, falando que Jerusalém é prostituta e era a grande cidade. Vai falar aqui também de Jerusalém sendo a grande cidade, uma disputa ali com os gregos, tá? Não vou aqui ler todo o texto, senão vai ficar muito grande mesmo o vídeo, tá bom? Então quem quiser fazer uma pesquisa, leia os livros de Joséfo. Para Joséfo a grande cidade era Jerusalém, para Jeremias também e para São João, né? Que escreveu o Apocalipse, a grande cidade era Jerusalém e não a cidade de Roma, tá? Então, gente, guardem isso, tá? O reino de Israel se torna província do Império Romano. Roma, né? Roma tem a sua autoridade e o poder tributário sobre a província. Portanto, Israel continuava tendo um rei, continuava tendo uma lei, e ali e tinha uma divisão, tá? Por quê? No Império Romano, a divindade, o poder político, o poder religioso era o mesmo. César era o rei e César era Deus. Dentro de Jerusalém, não. O rei era Herodes e Deus era o Deus de Abraão. Continuava. Ninguém foi obrigado ali, pelo Império Romano, a deixar de ter o Deus de Abraão como sendo seu Deus, o rei na questão de divindade. E tinha ainda um outro rei, que era o Herodes, que era na questão política era Herodes o rei, tá? Vamos continuar escutando aí o que esse cidadão tem para falar. Roma era a cidade que reinava sobre os reis da terra quando o livro do Apocalipse foi escrito. Um preterista
Ele não gosta de ser chamado de preterista. Acho tão engraçado, o MBL católico lá, esse cidadão aí, o MBL tem medo de citar meu nome, esse cidadão também. Por que tem medo de citar o meu nome? É Cris Macabeus, cara, não precisa falar preterista católico. Pode falar que é Cris Macabeus, não tenha medo, eu não mordo, eu só refuto herege, só isso e mais nada, só faço a refutação. Do resto, não faço nada além disso. Mas ele é preterista e ele faz parte da apologética católica romana. Alegou que essa cidade é Jerusalém. Não, eu não aleguei nada. Quem diz isso é Jesus Cristo. Ele que diz que essa cidade é Jerusalém. São João que diz isso. Que a grande cidade é a cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Eu não aleguei nada, gente. Eu só repito aqui o que está escrito. Para isso, ele fez mágicas com o texto. Por exemplo, se eu fiz mágica com o texto, mágicas, né? Ele falou com o texto, que eu sou bom pra caramba, velho. Eu sou bom pra caramba, viu? Sinceramente. E eu sou mesmo. Por exemplo, o texto diz que a cidade reina sobre os reis da terra. Para descobrir esses reis e encaixá-los na profecia dos 7 reis de Apocalipse, ele alegou que esses reis são reis que governavam na Judéia. Veja que o cidadão aqui, ele tem um bloqueio, tá? Depois da lavagem cerebral na sessão do descarrego, tem um bloqueio. Eu costumo dizer que o protestante passa por essa lavagem cerebral da sessão do descarrego, uma parte do cérebro ele é atrofiado, né? E a outra é retirada. Então, enfim, fica nessa cidadã, nessa questão aí. Por quê? Eu nunca encaixei Jerusalém na questão dos 7 reis do Apocalipse. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A besta do Apocalipse é uma coisa, a prostituta é outra. Qualquer um que leu o Apocalipse 17 entende que a besta é uma coisa, a prostituta é outra. Tá? Tanto que a besta do Apocalipse odeia a prostituta. Tem ódio da prostituta. E é a besta do Apocalipse que destrói a prostituta. Ou seja, né, a besta do Apocalipse é um poder político e a prostituta é uma cidade. Tá? São coisas, né, que não pode ser a mesma. Não pode ser a cidade ser a mesma besta. Não tem como. Sendo que uma vai lutar contra a outra. Então, só que tem um bloqueio na mente dessas pessoas. Tem um bloqueio, que ele está lendo isso, mas ele é o tal do apocalipse de desejo. Eu não quero acreditar no que está escrito aqui. Tá? Eu nunca na vida, eu encaixei a Jerusalém na questão dos 7 reis. Nunca na vida. Nunca. Porque Jerusalém é a segunda besta. Tem uma besta que sobe do mar e a outra que sobe da terra. A besta que sobe do mar é o Império Romano. A besta que sobe da terra, sim, que se trata de Jerusalém, porque fala terra, termo G, terra. Tá? A besta que sobe da terra tinha 2 chifres. Um poder político e o poder religioso. Tá? 2 chifres, poder político e poder religioso. É isso que eu falo, tá? Mas veja que o cara ele não teve a capacidade de entender a minha refutação. Ele não entende o Apocalipse e ele diz que vai refutar Cris Macabeus. Na Galileia, na Itureia, na Idumeia, ele conseguiu achar 7 deles. Os que não eram reis, ele transformou em reis. Então ele diz que Jerusalém era a grande cidade que reinava sobre os reis da terra. Cara, olha que confusão que esse cara faz, gente. Meu Deus do céu. A grande cidade que reina sobre os reis da terra não pode ser, esses reis não podem ser os reis ali do Apocalipse 17, porque São João diz que 5 já caíram. Não existia mais. Então não se trata de quem reinava dentro de Israel, por exemplo. Não se trata, porque quem reinava estava vivo. Né? Então não tem nada a ver com o Apocalipse 17, reina sobre os reis da terra. Não tem nada a ver com o Apocalipse 17, os 7 reis ali.
Cara, que confusão mental é essa, velho? De Jerusalém. Porque terra aqui, para ele, é terra de Jerusalém. Para mim, não. Para São João, Jesus Cristo, os apóstolos. Tá? Não existe uma interpretação mais absurda do que esta. Risível, cômica, mas é assim. Esse aí é o tal do Apocalipse de Desejo. No grego koiné, terra é território. Tá? Agora vamos passar então para a questão do grego koiné, né, e mostrar o que é terra aqui. Né? Vamos mostrar o que é terra no grego koiné. Tá aqui, gente. Concordância Strongs, 1093, termo G, território habitado, certo? Quando fala aqui, ó, earth, que é no inglês, tá com letra minúscula, né? É território e não terra. Tá falando aqui, ó, solo e território, land, tá aqui. Não sou eu. Não sou eu, gente. Tá aqui na concordância Strongs. Mas vamos ver aqui. Vamos encaixar desse jeito. Vamos encaixar isso aqui, né, meu? Olha lá, Josué, lá no capítulo 11, já citei isso aqui várias vezes, conquistou Josué toda a terra, gente, toda a terra, tá o termo G aqui. Toda a terra, o que? O planeta Terra? Não. Que ele conquistou apenas o território de Israel, tá? Lá em Jeremias, no capítulo 1, vai dizer assim, disse-me o Senhor, é do norte que vai derramar a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Olha aqui, ó. Todos os habitantes da terra. Quem são esses habitantes da terra, o mundo todo? Não, aqui ó, pois vou convocar todos os povos dos reinos do norte, oráculo do Senhor. Eles virão e cada um estabelecerá o seu sólio diante das portas de Jerusalém, em torno de suas muralhas e todas as cidades de Judá. Habitantes da terra, aqui ó, termo G, esses habitantes da terra, os habitantes de Jerusalém, de Judá. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 7, vai dizer assim, a palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos, filho do homem, oráculo do Senhor, a terra de Israel, olha aqui, a terra de Israel, eis o fim vem para os quatro cantos da terra, aqui os quatro cantos da terra, planeta Terra, não, está falando sobre a terra de Israel, tua vez é chegada, habitantes da terra, quem são esses habitantes da terra, gente, habitantes do planeta todo? Não, da terra de Israel, é a Bíblia que diz, não sou eu, cara, por isso que lá na concordância Strongs, o termo Ge, que é usado aqui para terra, tá, significa território de Israel. No próprio Apocalipse vai dizer aqui, ó, Apocalipse no capítulo 14, vai dizer assim, ó, vinha então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra. Olha só, o evangelho para anunciar aos habitantes da terra. Aos habitantes da terra, o planeta todo não, porque depois ele vai dizer, e todas as nações, ou toda nação, tribo, língua e povo. Se era para anunciar aos habitantes da terra, esse terra que é o planeta todo, não tinha por que depois habitar para nações, povos, línguas, não tinha o porquê. Por que o anjo diz que vai anunciar o evangelho aos habitantes da terra primeiro, depois a nação, tribo, língua e povo? Está se cumprindo o que diz no evangelho de São Mateus. Está aqui, olha, preste atenção no evangelho de São Mateus. No capítulo 10 diz assim, estes são os 12 que Jesus enviou uma missão, né, em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções, não ireis no meio dos gentios, nem entrareis em Samaria, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro o evangelho é anunciado à casa de Israel, ou seja, aos habitantes da terra, como está lá no Apocalipse. Depois a nação, né, tribo, povo, língua, como também está aqui no evangelho de São Mateus. Primeiro a casa de Israel, depois aos gentios. É a Bíblia, cara, é a Bíblia. Quem escreveu foi São João, São Mateus. Eu só tô aqui, né, explicando em cima do que eles escreveram, não em cima do que eu escrevi, tá? Então, meu filho, terra aqui é o território de Israel. Absurdo é o autor do Apocalipse de Desejo desse cidadão aí que não pode ser. Eu tô lendo aqui, mas não pode ser isso. Tem que ser o planeta todo, tem que ser para mim.
negócio, e é o achismo de propriedade, tá? Vou continuar mais um pouco aqui, depois eu vou falar sobre os reis da terra, mas vou continuar mais um E pouquinho aqui, ele falando. interpretou o texto. E esses preteristas de plantão, eles ficam de plantão tomando conta e vigiando os evangélicos que estão refutando-os. Os evangélicos, ele não é aceito no meio evangélico. Ele é protestante e os protestantes não aceitam ele. É impressionante isso. E eles, nessa jornada incessante em apresentar Jerusalém como a grande meretriz do Apocalipse, eles acabaram esquecendo do papel de Roma dentro do contexto político. Não, quem esqueceu o papel de Roma? Se eu falo que a besta do Apocalipse é Roma, os 7 reis são os 7 reis do Apocalipse, são 7 reis do Império Romano, desde Otávio Augusto a Domiciano. Quem que esqueceu? Roma, gente. E que você tem que colocar. O cara, tudo é Roma, gente. Tudo é Roma. Ele não consegue ter o entendimento da situação da época. Tem que fazer pesquisa, cidadãos. Fazer pesquisa. O fato de Roma ser um império e dominar as províncias na questão tributária não quer dizer que essa província não tinha lá o seu rei, suas leis, sua religiosidade. Meu Deus do céu! Faça uma pesquisa antes, não passe uma vergonha. Esse pessoal não pode ver uma vergonha que já quer ir passando. Faça uma pesquisa. A partir do momento, para ele é assim, o Império Romano dominou lá Israel. Dominou o reino de Israel. Acabou Israel. Israel se torna Roma. Os habitantes são romanos. Tá? Os habitantes são romanos. Não tem mais lei lá dentro. A lei é a lei romana, tá? Deus é César. Para ele é isso. Cara, faça uma pesquisa, cidadão. Faça uma pesquisa. Pelo amor de Deus. Não precisa ser uma coisa assim. Eu não precisa fazer uma faculdade, não. Não precisa fazer faculdade de história. Só faça uma pesquisa, só. Apresentado no Novo Testamento. Na verdade, Roma para eles é uma cidade intrusa que vem trabalhar seus argumentos. Agora, imaginem vocês apresentar Jerusalém como a grande cidade que reinou sobre os reis da terra nos tempos dos apóstolos, ignorando o poder imperial romano comandado pelos Césares. Agora, que cidade pode reinar sobre os reis da terra se seu rei é César? Primeira coisa, gente, entenda, vamos entender, ele vai entrar numa questão aqui, realmente só uma pessoa que não estudou, que não fez nenhuma pesquisa, tá? Vai usar isso aí como argumento, tá? Dentro, existe uma coisa assim, existe uma diferença entre Roma e Israel. Em Roma não era um Estado laico, tá? Vou colocar a questão do Estado laico. Roma não era um Estado laico. Por que não era um Estado laico? Porque a figura do rei político é a mesma figura do rei divindade, tá? César era o rei político que governava e Deus ao mesmo tempo. Dentro de Israel era laico. Por que era laico? Lá tinha o poder político, um rei político, que era Herodes, e tinha um rei divino, que era Deus, que era o Deus de Abraão. Então era desassociado essa figura divina do rei político, tá? Entenda essa questão. Tá? Agora ele vai dar um tiro no próprio pé agora. Mas antes eu vou explicar a questão do reinado dentro de Israel na época do Império Romano. Tá? Esse cara tá maluco, não faz nenhum tipo de pesquisa. Existia dentro de Israel uma questão política. Tá? Se chamava uma tetrarquia. Quando Israel passou a ser dominada pelo Império Romano, tá? Na questão tributária, é nomeado como o rei Herodes Magno. Ele reinava sobre Israel todo Israel. Todo o reino de Israel era de Herodes Magno. Então tinha um rei lá dentro que não era César, era Herodes Magno. Herodes Magno era o rei político lá dentro. E tinha o rei divino, tá? O rei divino que era Deus de Abraão. Ninguém cultuava César diretamente, tá? Depois vou mostrar que indiretamente sim. Mas numa questão ampla, dentro de Israel,
tá? Dentro de Israel, o Deus de Israel era o Deus de Abraão, desassociado à figura política de Herodes Magno, tá bom? Vamos partir agora para a visão, né, a visão política depois de Herodes Magno. Tá? O que acontece depois de Herodes Magno? Acontece isso aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui no Evangelho de São Lucas, tá? Presta atenção no que eu vou grifar aqui. E no ano 15 do Império de Tibério, tá? Olha, Herodes Magno foi nomeado no Império de Otávio Augusto. A gente está partindo agora para o segundo imperador romano, Tibério César. Já não era mais Herodes Magno. Herodes Magno tinha morrido. E o que ele fez? Ele dividiu o reino antes de morrer em 4, que se chamava Tetrarquia de Herodes. Ele divide para os seus filhos o reino. Olha como que era a questão política na época dentro de Israel. Não era César que era o rei. Não, tinha um rei lá dentro. Tá? César era o rei na questão tributária, porque este rei lá dentro tinha que pagar tributos, né, impostos a César. Tá bom? E aí ele cobrava de quem? Ele cobrava esses impostos dos habitantes da terra ali. Tá? Então, o que está escrito ali no Evangelho de São Lucas? No ano 15 do Império de Tibério César, segundo imperador, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Tá mostrando aí que o reino foi dividido em 4. Pôncio Pilatos, ele foi governador de transição entre Arquelau e Herodes Agripa I. Tá? Ele foi um governador de transição. O que aconteceu, gente? Na verdade, quando foi dividido ali o reino de Herodes entre Herodes Antipas, Lisânias e Filipe, tá? Foi dividido também para Lisânias, foi dividido em 4. Então era Lisânias, tá? Lisânias, Filipe, Herodes Antipas e Arquelau. Tá? Arquelau. O que acontece? Arquelau reinava na Judéia. Está aqui também no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, tá? Herodes morreu, divide o reino. E na Judéia é colocado quem? Arquelau. O que acontece? Teve um problema com Arquelau, tá? Arquelau e os fariseus. Foi feito o impeachment de Arquelau. É isso que aconteceu, tá? Foi feito o impeachment, ele saiu do poder e até nomear Agripa I como rei na Judéia, até fazer essa nomeação de Agripa I, foi colocado Pôncio Pilatos ali, que era romano, né, para cuidar ali da Judéia, até fazer essa nomeação, tá bom? Presta atenção aqui, gente, presta atenção no que está aqui, olha, ó, presta atenção aqui. O reino dividido em 4, certo? 4. O reino de Herodes dividido em 4. Lá no Apocalipse 6, versículo 7 e 8 diz assim: quando abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto animal que clamava dizendo: vem. E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome a morte. A região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra. No Apocalipse, fala sobre a terra, território, termo G, mas que iria atingir apenas a 4ª parte dela. Tá? Vamos nos lembrar aqui, ó, o reino foi dividido em 4, então iria atingir só a 4ª parte. Qual parte que é? A cidade onde o seu Senhor foi crucificado, que é Jerusalém, que ficava na Judéia, tá bom? Vamos ver o porquê Jerusalém era a cidade que reinava sobre os reis da terra. Terra, território de Israel. Isso aí, cara, é a Bíblia Sagrada que diz, não sou eu, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que acontece quando Agripa I toma o poder na Judéia, tá? Lembrando,
Pôncio Pilatos estava aqui no lugar de Arquelau, que foi, né, sofreu impeachment na época. Era o governador da Judéia e Samaria, tá? Felipe era o governador do leste do Jordão, Herodes Antipas da Galileia e Lisânias de Abilene, que é a atual Síria, tá? Um reino dividido em 4. O que acontece? Morre Tibério e vem o quê? Caio Calígula. Né? Olha lá, morreu Tibério e depois dele tomou o poder Caio, que é Calígula, gente. Em seguida, pôs sobre Agripa a coroa do comando sobre os judeus, fazendo-o rei das tetrarquias. Aqui, ó. Das tetrarquias de Felipe e Lisânias, as quais, não muito depois, juntou também a de Herodes Antipas. Ou seja, quando Agripa I é nomeado rei na Judéia, reina em Jerusalém, Agripa I é nomeado, Caio Calígula, que era o imperador, dá o poder para ele sobre as outras tetrarquias, sobre os outros reis ali da terra, sobre Felipe, Lisânias e Herodes Antipas. Ou seja, ele passa a dominar as outras tetrarquias. Ou seja, aquele rei, tá aqui ó, no texto, fazendo aqui, ó, tá em história eclesiástica isso aí, tá? Fazendo, né, ó, Agripa, né, Caio Calígula, né? Em seguida, pôs Agripa a coroa, né? O coroa... Desculpa, gente, deixa eu ler aqui de novo, né? Em seguida, né, pôs sobre Agripa a coroa do comando sobre os judeus, tá aqui, fazendo-o rei das tetrarquias de Felipe e de Lisânias e também de Herodes Agripa, que foi um pouco mais tarde, né? Herodes Agripa. Ou seja, Jerusalém começa a dominar sobre os outros reis da terra. É história, gente. Eu não estou colocando nada aqui. Eu não estou inventando isso aqui. Eu estou pegando textos que foram escritos por São João, São Paulo, São Mateus, São Lucas, Eusébio de Cesareia, Flávio Joséfo. Eu estou colocando textos aqui, tá? Escritos por eles, não por Cris Macabeus, tá bom? Para provar aqui que esses reis, né, quem governava a Judéia, Samaria, Galileia, e depois Cesareia ali, né, Cesareia, para provar que era tido como os reis da terra, presta atenção aqui que Pedro fala isso, tá? Esse texto aqui que eu estou colocando é exatamente o texto onde mostra que os reis da terra cobravam tributos para o templo, tá? Para o templo, tá? Olha aqui, ó. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? O que você acha? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos, tá? Esse texto fala exatamente, tá, dos tributos que eram pagos para o templo. Os reis da terra que cobravam esses tributos para o templo eram os reis que governavam Israel. Tá? Os reis que governavam Israel. Ou seja, está falando da tetrarquia de Herodes, tá bom? Pedro, por sua vez, em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer assim, ele vai interpretar o Salmo 2, ele vai dizer assim, ó, levantaram-se, olha aqui, ó, levantaram-se os reis da terra. Aqui eu coloquei no grego, Basileia, né, e o termo ge junto aqui, reis da terra, assim que está no grego aqui, tá bom? Basileia, tá? Reino. Vamos lá. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Como é que São Pedro interpreta esse salmo? Ele vai dizer assim, ó, pois em verdade se uniram nesta cidade, ali em Jerusalém, está falando de Jerusalém, contra o vosso santo servo Jesus Cristo, que ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos. Ou seja, para São Pedro, os reis da terra, aqui, os reis da terra, tá? Eram Herodes e Pôncio Pilatos. Tá? Ou seja, quem governava a Judéia e a Galileia. São Pedro falando, não é o Cris Macabeus, é São Pedro falando, tá? Então, quem são os reis da terra?
quem vivia em Jerusalém e no território de Israel. Quem são os reis da terra? Aqueles que governavam o território de Israel. Qual é a cidade que reinava sobre esses reis? Jerusalém, porque o rei ali, que foi nomeado, Agripa I, tomou poder dos outros reis ali, os outros governadores, que seria Herodes Antipas, Lisânias e Felipe. Isso é história, gente. Isso é história. Não é o Cris Macabeus colocando nada. Eu não estou inventando nada aqui. Eu não estou inventando nada, tá? Jerusalém. Ela tinha domínio sobre outros reinos? Lógico que tinha, tá? Jerusalém, ela tinha domínio sobre qualquer cidade e nação. E isso é uma questão de divindade, não é uma questão física, territorial ou material. Jerusalém é a cidade do grande rei, está aqui no Evangelho de São Mateus. Jerusalém, cidade do grande rei, tá? E no Apocalipse diz que esse rei domina sobre as nações, está aqui no Apocalipse 15, versículo 3, né? Cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admirável são as tuas obras, Senhor Deus, dominador, justo e verdadeiro, são os teus caminhos, ó Rei das nações. Tá aqui. Tá vendo? Tá aqui. Jerusalém, ela dominava sobre qualquer outra cidade e ela dominava sobre as províncias. Tá aqui, ó, rainha entre as províncias. Jerusalém era rainha entre as províncias. Todas as províncias ali do Império Romano, Jerusalém era rainha entre as províncias, porque era a cidade do grande rei, conhecida como a grande cidade, tá? Bom, Apocalipse, quando fala de prostituta da Babilônia, não está falando de império, está falando de uma cidade, está falando de notoriedade, não está falando de império, gente, não está falando de poder imperial, está falando de cidade e notoriedade. Agora eu vou mostrar para vocês, continuando, que esse cidadão vai tentar explicar, né, aí, deixa eu até colocar aqui o PDF já na questão da idolatria de Jerusalém, tá? O porquê Jerusalém era prostituta. Ele vai dar um tiro no próprio pé agora. A partir de agora ele vai começar a dar um tiro no próprio pé. Prestem atenção. Disseram as autoridades judaicas numa ocasião quando Jesus estava diante de Pilatos. Se o rei era César, o reino é qual? Roma. Por que a grande cidade em Apocalipse seria usada como uma metáfora para Jerusalém, mas não para Roma? A grande cidade do Apocalipse foi usada como uma metáfora para Jerusalém. Não era metáfora, tá? Não era metáfora. Jerusalém era conhecida como a grande cidade, tá? Jerusalém era conhecida como não era metáfora nenhuma. Eu mostrei Flávio Joséfo. Flávio Joséfo dizia que Jerusalém era a grande cidade. E olha que Flávio Joséfo morava, nesse momento, Flávio Joséfo morava em Roma, tá? E ele recebeu esse nome Flávio Joséfo exatamente porque ele era amigo do imperador. Só para vocês terem uma ideia, ele era amigo do imperador, tá? Esse nome Flávio veio da dinastia Flávios, né? Que era de Vespasiano, Titus e Domiciano. Todos eles eram da dinastia Flávios. E Flávio José recebe o nome Flávio exatamente por causa do imperador romano. O imperador deu esse nome para ele, Flávio Joséfo, tá? E Flávio Joséfo diz naquele momento que a grande cidade era conhecida, né, como grande cidade, era Jerusalém. Jerusalém era conhecida como grande cidade, tá? Então não é uma metáfora, tá? Aquilo era real. É a mesma coisa que chamar Jerusalém de Roma no Apocalipse enquanto Roma ainda estava de pé. E por que chamar Jerusalém de Babilônia e deixar Roma sem codinome? Por que chamar Jerusalém de Babilônia? Porque a Babilônia no Apocalipse ela recebe esse nome por quê? Porque é uma cidade que tinha um deus e se prostituiu com outros deuses ou com outro deus, tá? Prostituta lá na cultura hebraica vem do termo porneia, tá? Que significa adultério. Ou seja, ela tinha que ter um vínculo matrimonial com Deus e cometer um adultério com outro Deus.
Roma não poderia ser chamada de prostituta, cidadão. Roma não poderia ser chamada de prostituta, porque Roma era pagã e não tinha vínculo nenhum com Deus de Abraão. Não tinha vínculo. Como Roma iria ser prostituta se ela não comete porneia? Ela não comete o adultério, porneia. Tá? Ela tinha na figura do imperador romano o Deus dela. No Império Romano, Deus era o próprio imperador. Não era o Deus de Abraão. Tá? Nunca Deus, até aquele momento do Império Romano, nunca Deus teve vínculo com Roma. Roma poderia adorar qualquer outro Deus. Não tinha porneia, não tinha o adultério. Tá? Vai pesquisar antes de falar uma besteira dessa, cidadão, antes de fazer esse tipo de questionamento. Estude, faça uma pesquisa dos termos usados, os termos que foram usados ali no Apocalipse. Faça uma pesquisa, aí você faz uma exegese, aí sim você vai conseguir fazer uma exegese. É muito confuso. Isso não obedece às previsões dos profetas anteriores, de forma alguma. E isso faz com que o domínio de Babilônia a Roma se torne uma memória distante. A maioria dos comentaristas faz um movimento muito natural ao pular para Roma. Que maioria de comentaristas, cara? Eu tô colocando aqui é São Paulo, São Pedro, São João. Tô colocando Flávio José, Eusébio Cesaré. Que maioria de comentaristas, cara? Pelo amor de Deus. Como a candidata mais óbvia a ser a grande prostituta. A grande cidade que reina sobre os reis da terra quando o Apocalipse foi escrito. Essa é uma verdade que não pode ser negada de forma alguma. Isso parece bastante direto. Bom, cara, faz o seguinte, morre, como eu falei pro MBL católico, morre. Primeiro, né, reza para ir pro céu. Não sei se você vai pro céu. Se você conseguir chegar no céu, vai lá e procura São João. E questiona, velho. Procura Jesus Cristo lá. Quem é Jesus Cristo aqui? Para você, Jesus Cristo não era Deus. Quem é Jesus Cristo? Por que você falou que Jerusalém é a cidade que mata santos e profetas? Por que você falou isso? Vai lá e questiona São João. Fala para ele. Por que você falou que a grande cidade é a cidade que seu Senhor foi crucificado? Vai lá e questiona São João, filho. Como seria a escolha óbvia? É lógico. Quem mais tinha domínio sobre os reis da terra? Domínio sobre os reis da terra, já expliquei. Jerusalém. Jerusalém dominava, né, os outros governadores. Né? Na tetrarquia de Herodes, que foi dividido, o reino de Herodes foi dividido em quatro. O reino de Herodes foi dividido em 4. E no momento em que é nomeado Agripa I, o rei na Judéia, que lá era rei, Arquelau era rei, Herodes era rei, e Agripa também foi nomeado rei, e ele recebeu poder sobre os outros reinos, tá? Que seria de Felipe, Antipas e Lisânias, tá bom? Já mostrei isso aqui, tá? Se você não quer aceitar, o problema é seu, cara. O problema é teu, cara. Não tem nada a ver com a lavagem cerebral que você recebeu na sessão do descarrego. As conotações imperiais de linguagem exigem que Roma seja a cidade que reina sobre os reis da terra quando foi escrito o livro de Apocalipse. Como eu falei, cara, o cara não tem a mínima noção do que está falando. É vergonha alheia. Nunca fez um estudo, tá? Nunca fez um estudo para entender o que é o Império Romano. Qual que é esse domínio? O que é uma província? Que dentro da província ali tinha um rei. Dentro de Israel, sendo província do Império Romano, dentro de Israel tinha ali o quê? Leis. As leis mosaicas, né, que os judeus ali colocavam como sendo as leis judaicas. Né? Tinha as leis mosaicas dentro de Israel. Jesus Cristo foi condenado segundo as leis mosaicas. Então tinha rei lá dentro. E era um estado laico. Não era associado a figura do rei divino com o rei político. Né? O rei divino era o Deus de Abraão. O rei político era Herodes. Então não tinha essa questão de Roma dominou, acabou tudo é Roma. Não tinha essa questão. Era só na questão tributária. Antes
da escrita do livro de Apocalipse e depois, lógico, da escrita do livro de Apocalipse, até a queda dela no quarto século. Roma. Não existe uma outra maneira. Apocalipse de desejo isso. Apocalipse de desejo. Eu desejo isso. Por quê? Eu vou mostrar para vocês que o texto bíblico, ele prova, fora do livro de Apocalipse, que essa cidade que reinou sobre os reis da terra na época era Roma. Agora vai citar vários textos e é um tiro no pé. Cada texto é um tiro no pé. Lembrando, antes ele falou sobre aquele texto no Evangelho de São João, quando os fariseus, a elite ali, na verdade, né, sacerdotal, né, Pilatos diz, tá aqui o rei dos judeus, tá? E eles dizem assim, não temos outro rei a não ser César, tá? Ali não é rei figura política, tá? Que Jesus Cristo não estava ali como um governador. É a figura divina. Jesus Cristo foi condenado por causa da figura divina, não da figura de governo, tá? Até porque, imagina, gente, vamos ver a loucura que é isso. Se não existia mesmo outro rei a não ser César, o próprio Pilatos estaria cometendo um crime dizendo que Jesus Cristo era o rei dos judeus. O próprio Pilatos estaria cometendo um crime, tá? Mas ali é porque dentro de Israel tinha a figura política, a figura divina, tá? Rei político e rei divino. E quando ele é apresentado como rei dos judeus, está falando sobre a figura divina, tá? E ali comete o ato de idolatria, e nesse texto prova que Jerusalém é a prostituta da Babilônia. Por quê? Passa a adorar César como Deus. Quando Pilatos diz assim, está aqui o seu rei, é o rei divino, tá? Eles falam, não temos outro rei a não ser César, não temos outro Deus a não ser César. E isso está em Apocalipse 13. Eu vou mostrar agora para vocês, mas deixa ele passar mais esse texto que ele vai ler aqui. Preste atenção. E aqui é Lucas 2, versículo 1, em duas traduções diferentes. E diz o seguinte, aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esquece se alistasse aí, não é isso que está dizendo, tá? Depois ele vai ler o texto correto. Houve um decreto do rei de Roma, do imperador romano, para que todo mundo se alistasse. A outra tradução, ela é um problema sério para o preterismo. Ela diz o seguinte, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Todo o Império Romano. Sim, é o tal do oikumene, tá? O Império Romano, o mundo romano. Para que é o recenseamento? Para que é isso? Por causa da questão tributária. Roma queria ter ciência qual era a população de cada província para saber quantos impostos Roma teria que receber de cada província. O que isso tem a ver, cara? O que isso tem a ver? Era na questão tributária. Ele vai citar isso depois. Eu vou mostrar para vocês. O que era Império Romano? O Império Romano era enorme. Basta dizer que Jerusalém era uma província do Império Romano. E as terras de Israel vou aumentar a velocidade. Ao Império Romano. Veja você, quem foi se alistar? O texto de Lucas segue dizendo que todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava Eu só avancei um pouquinho aqui porque vai citar a mesma coisa sempre. Agora ele passa por outro texto. prometido em casamento, esperava um filho. Veja bem, quem obedece o decreto do rei de Roma, Nazaré da Galileia, Judéia, Belém, o povo de Israel, judeus, se levantaram em prontidão e foram se alistar em obediência. Cara, não é alistar, gente. Pelo amor de Deus, gente. Essa tradução é totalmente errada que ele usa. Ele sempre usa essa tradução como se o cara tivesse sido se alistar, se tornar um soldado romano. Ele sempre usa essa tradução, gente. Tá? Isso aí é, cara, astúcia de Satanás. Mas não é isso que está escrito, tá bom? E era apenas para o Império Romano ter a noção, né,
na questão tributária, na questão dos impostos, quantos impostos, né, tinha que receber daquela região. Tá? É só isso, por isso que foi feito, né, o recenseamento na época. Tá? A um decreto do rei de Roma. Por quê? Porque Roma era a cidade que reinava sobre os reis da terra. Aqui não está dizendo que ele decretou um censo em Roma e as pessoas foram se alistar em Tarso ou na... Você percebeu que ele deu um tiro no pé? Não foi o censo em Roma, foi um censo em Israel, para que o Império Romano tivesse noção na questão tributária, na questão dos impostos, né, qual era o tamanho de impostos a ser recebidos em Israel. Você percebeu? Não foi um censo em Roma, foi um censo em Israel. Porque Israel era Israel, Roma era Roma. Apenas que uma cidade tinha um poder tributário sobre a outra. Só isso, mais nada. Cilícia. Mas fala de José, que foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. O que o rei de Roma tem a ver com a casa e a linhagem de Davi? O rei não, o imperador de Roma, ele está falando, né, sobre o imperador de Roma. O que tinha a ver? Que ele cobrava impostos, tributos, tributos do reino de Israel. Há muito. Israel pertencia ao Império Romano. Província romana, tá? Província. E quem era a rainha entre as províncias? Vamos lá, pegar lá de novo. Aqui, ó. Jerusalém era rainha entre as províncias, tá? Vamos continuar aí de novo. Por isso que é dito que ele decretou um censo em todo o Império Romano. Vamos seguir com o texto. Na verdade, um censo em todas as províncias do Império, tá, gente? Esse cara, ele pega o texto aí, ele faz um malabarismo com o texto, né? Então, o censo foi feito em todas as províncias do Império, tá? Sendo Israel uma das províncias. Deus estavam diante do Senhor e foram testá-lo. E agora ele vai citar mais um texto e eu faço a refutação desses 3 textos que ele citou. O primeiro texto, lembrando, o primeiro texto foi aquele antes, onde ele falou sobre, né, a elite judaica na época, os sacerdotes lá, ter dito: não temos outro rei a não ser César. Depois esse aí do censo entre as províncias do Império, e agora mais esse texto. O texto diz o seguinte: diz-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, imposto. Que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhe então Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César? Você dá a Deus o que é de Deus se você dá a César os impostos. Dai a César, pois, o que é de César. Por quê? Porque César era rei e Roma era a cidade que reinava sobre os reis da terra. Ó, primeira coisa, a questão da moeda corrente lá em Jerusalém não era só o denário, tá? Era o dracma também, que era uma moeda grega, né? Bom, eu não vou entrar nessa questão da diferença de uma coisa para outra, porque não vem ao caso. A questão é que na moeda, você vê que o que Jesus Cristo diz? Ele diz que na moeda tinha o rosto de César, certo? E que era para pagar os impostos a César, porque era de César os impostos, tá? Vamos ver aqui o que diz o Apocalipse 13, gente. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui. Deixa eu ver aqui onde eu separei aqui, ó. Apocalipse 13, gente. Vamos lembrar, primeira coisa, o que acontece? Jesus Cristo é apresentado como rei dos judeus, figura divina, tá?
Lá em Israel é desassociada a figura do rei governador, tá? E do rei Deus, era desassociado. Então é apresentado como rei dos judeus a figura divina. Pilatos apresenta isso. E aí comete a idolatria de que os sacerdotes, a elite sacerdotal na época, a elite judaica, né, influenciando o povo também, eles dizem assim, não temos outro rei a não ser César, ou seja, não temos outro Deus a não ser César. Tá? O que vai falar ali no Apocalipse? Isso é Apocalipse 13 total, gente. Tudo que está no Apocalipse 13, esse cabra citou aí. Segunda fera, tá vendo? Apocalipse 13 apresenta duas feras. Eu não vou apresentar o texto todo aqui, senão vai ficar muito longo o negócio, tá? Vamos falar da segunda fera. Segunda fera que subia da terra e tinha 2 chifres. Como eu falei, sobe da terra, território, Israel, terra, muguê. 2 chifres. Chifre significa poder. Poder político e poder divino, certo? Porque em Israel tinha o poder, ao contrário de Roma, era um estado laico. Tinha o poder político e o poder divino, certo? Rei político e rei divino, desassociado um do outro. Então lá tinha o poder religioso e o poder político, 2 chifres, tá? Segunda fera, ele exercia todo o poder da primeira fera, que é o Império Romano, sob a vigilância desta, ou seja, sobre a vigilância da primeira besta, ou seja, a primeira besta, Império Romano, aí César, aí sim é César, tá? Dá poder à segunda besta, que é o poder dentro de Israel, o rei dentro de Israel, que ele nomeia. Caio Calígula nomeou como rei quem? Herodes Agripa I. Quando o Otávio Augusto e depois Tibério nomeia quem como rei lá em Israel? Herodes Magno. Então é ele que dá esse poder, tá? Mas dentro de Israel tem um rei, tá? Rei que governa, governador. Então tá, vamos lá. Então a primeira besta aqui, ó, tá vendo? Ó? A segunda besta, ela exercia todo o poder da primeira besta sob a vigilância da primeira besta. Então vamos fazer um negócio aqui, gente. Então, o rei em Israel, quem governava Israel, não vou citar aqui a tetrarquia toda, quem governava Israel tinha o poder do imperador romano, certo? E o que essa besta fazia, esse rei em Israel, né? Esse rei. E aí eu falo dos 2 poderes, tá? 2 poderes. Poder político e religioso, 2 chifres. Esses 2 chifres, os 2 poderes recebiam o poder da primeira besta, do Império Romano. O poder religioso e o poder político. Fariseus e o rei ali, no caso Herodes, Agripa I, né? Pôncio Pilatos, na época, recebia o poder do Império Romano. E o que esses 2 poderes aí, né, os 2 chifres faziam? Com que todos os habitantes da terra adorassem a primeira fera. Meu santo Deus, quando você está vendo ali os fariseus, o poder religioso, influenciando o povo, e esse poder religioso dizendo assim, não temos outro Deus a não ser César, colocando Deus, Jesus Cristo, Deus para escanteio, dizendo, nosso Deus é César. O que está acontecendo aqui? Se cumprindo o que está no Apocalipse. Fazendo, né, e fez com que todos os habitantes da terra adorassem a primeira fera. Ou seja, aquele povo gritando, nosso Deus é César. Ali está mostrando quem é a prostituta da Babilônia. A cidade que tinha vínculo com Deus de Abraão, o Messias na sua frente, que era Deus encarnado, jogando para escanteio, a cidade jogando para escanteio esse Deus e falando, nosso Deus é quem? A fera, é César. Você vê como tudo aqui se cumpre exatamente como São João escreveu? E olha quando ele vai falar agora do dinheiro, do denário, quando Jesus Cristo diz, qual é a imagem que está aí na frente? É César, então dá a César o que é de César. Conseguiu que todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem o sinal na mão direita e na fronte. Tivesse o sinal na mão direita e na fronte, vê que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera.
Olha que interessante isso aqui. O que Jesus Cristo diz que estava na moeda mesmo? O que Jesus Cristo diz? A imagem de César. Como era feito o comércio em Israel? Qual era a moeda corrente ali? O denário, a moeda romana. Qual que era o sinal da fera? O ave César. Como que era feito o ave César? Levantando a mão direita à frente da outra pessoa. É simples interpretar isso. Os habitantes da terra, os habitantes do território de Israel, quem habita Jerusalém, tá? Foram ali influenciados a adorar a fera pela elite que recebia poder de César, certo? Está se cumprindo ali quando pega e crucifica Jesus Cristo e passa a adorar César. Diz, não temos outro rei a não ser César. Idolatria de Israel, idolatria, prostituição. Como é que Roma seria a prostituta da Babilônia, meu Deus do céu? Vamos continuar aqui, né? E aí diz que ninguém podia comprar e vender se não tivesse o sinal de César, o sinal da fera, que era a própria moeda com a cara de César. Quem não tivesse a moeda ali, o denário, não fazia comércio. Quem não fazia comércio não tivesse aquela moeda. E ainda tinha que pagar imposto a César. Tinha que pagar os impostos, né, a César. E qual que era o sinal do Império Romano, o sinal de César? O ave César. Como que era esse sinal? Levantando a mão direita na frente da outra pessoa. Tá? Não é difícil interpretar isso, gente. Não é difícil. Agora é lógico, passou pela lavagem cerebral da sessão do descarrego, tem um bloqueio. Não tem jeito, cara. Tem um bloqueio. Vamos continuar aqui agora na parte final aqui. Agora, veja a parte em negrito no versículo do meio, a moeda com que se paga o imposto. A tradução é da Bíblia Ave Maria. A moeda com que se paga o imposto tinha a face de César. Por quê? Presta atenção no que você vai ver a seguir. Na preparação da Páscoa, Jesus estava diante dos judeus para ser julgado, e o texto diz, era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta, e disse Pilatos aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei, senão César. Perceberam ou não? Perceberam? Olha o cumprimento aqui, ó. E ela exercia todo o poder da primeira fera. Estamos falando a elite religiosa ali. Um dos poderes, são 2 chifres, né? Um dos poderes, poder religioso. Exercia todo o poder da primeira fera sobre a vigilância dessa e fez com que os habitantes da terra adorassem a fera. Não temos outro rei a não ser César. O que esse cara não conseguiu entender? Que ali mostra exatamente a prostituição de Jerusalém. Ali mostra que esse texto que ele cita aí do Evangelho de São João, esse texto é um tiro no pé. Esse texto prova que Jerusalém é prostituta da Babilônia. Porque a prostituta da Babilônia adora a fera. Tinha um vínculo com Deus de Israel, quebra esse vínculo, porneia, adultério, e adora a César. Cara, isso aqui é um tiro no pé. Se o rei é César, qual é o reino? O romano. E qual é a cidade que reinava sobre os... Preste atenção, gente. Aqui, primeiramente, aqui não está falando de rei sentido de governo. Está falando de rei no sentido divino. Tá? Até porque dentro de Israel já tinha o rei. Dentro de Israel já tinha o rei, que era nomeado pelo imperador. O imperador nomeava o rei dentro de Israel. Então não estava falando de rei político, estava falando de rei Deus. Poder religioso, gente. Rei divino, tá? Não está falando de rei de domínio territorial. Cara, esse cara não consegue entender isso. Ele não consegue entender essa questão. Quer dizer, ele não vai entender nunca, porque passou pela lavagem cerebral da sessão de descarrego. Não tem jeito de entender. Bloqueio.
Passou pela lavagem cerebral, metade do cérebro, primeiro é retirado, né? Metade do cérebro, a outra atrofia. Aí não tem como o cara ele vai ler todos esses textos que eu citei, ele vai ler e vai falar assim: Roma é a prostituta da Babilônia. É isso que vai fazer, gente. Os reis da terra, Roma. É muito simples. Roma. Não se discute. Se o rei é César, o reino não é judeu, é o reino romano. Tem um pouquinho de paciência. Cara, você entende qual é a teoria desse cara? Para ele, Roma ter um poder tributário em Israel, ter Israel como província, para ele Israel se torna Roma, os habitantes são romanos, as leis são romanas, e tudo se torna Roma. Só que, olha o tiro no pé. Se isso que ele está falando, essa teoria maluca dele, fosse verdade, Jesus Cristo era romano e não poderia ser crucificado. olha que loucura, velho. Loucura, entendeu? Loucura total. Só para vocês terem uma ideia, gente. Deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui. Eu não sei. Presta atenção. Como o que ele está falando não tem nada a ver. Esse texto aqui, ó, do Evangelho de São João. Apareceu então trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando o pontífices e os guardas, né, quando os pontífices e os guardas ouviram, gritaram: crucificam, crucificam. Falou-lhes Pilato: tomai-vos e crucificai-o, pois eu não acho culpa nele, né, nenhuma culpa. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei. Aqui, ó, nós temos uma lei. Dentro de Israel nós temos uma lei, os judeus. E segundo essa lei, ele deve morrer. Ele deve morrer segundo a lei dos judeus, e não segundo a lei dos romanos. Ou seja, em Israel, por ser província romana, né, pagar tributos, impostos a César, Israel continuava sendo Israel. Tinha um rei, tinha o seu Deus, tinha suas leis. O que esse cara não entendeu, velho? Eu não tô com... Cara, qualquer pessoa que faça uma pesquisa mínima consegue entender isso. Israel continua sendo Israel. A única coisa é que Israel tem que pagar impostos a César. Só isso e mais nada. Tá? E naquele momento, Israel, que tinha um Deus, tinha suas leis, escolhe César como seu Deus e joga para escanteio Jesus Cristo, prostituta da Babilônia. Se me acompanha nessa leitura, porque é interessante também. Paulo tinha acabado de chegar em Tessalônica. Tá, eu vou aqui colocar mais rápido aqui, que o texto é longo, que ele vai citar. Como tinha por costume. Foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado do mundo chegaram. Tá. Esse texto aqui é o de Paulo, né, indo em Tessalônica. Aquele texto, Paulo indo a Bereia, Tessalônica, depois a Bereia, aí o povo de Bereia aceita Paulo, não, mas a questão é, tá? Prestem atenção aqui que São Paulo está falando sobre Jesus Cristo e sobre Deus, não está falando sobre governo, tá, gente? Não está falando sobre governo. Está falando sobre divindade. Aqui, rei, a questão é divindade, tá? Não é a questão de governo. Vamos lá. Também aqui os quais Jasson recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Por quê? Porque não havia outro rei para eles. Somente César. Por quê? Porque Roma era a cidade que reinava sobre os reis. Prestem atenção, gente. Aqui entra naquela questão. Estado laico e Estado não laico.
Para Roma, a figura do governador é a figura de Deus também. Tá? A figura do imperador é a figura divina. Para os judeus, não. O governador é o governador, Deus é Deus. É desassociado uma coisa da outra. Esse texto aqui, São Paulo está falando sobre divindade, não governo territorial. Está falando sobre divindade. Ele foi pregar em Bereia, foi pregar em Tessalônica. Tá? E o que acontece? O pessoal está ali pegando a figura do imperador, que é tanto um governo territorial, como também a figura da divindade, em oposição a Jesus Cristo, que era Deus apenas. Tá? É só isso, mais nada. Da terra é muito simples. Agora, se você quer dar o codinome de a grande cidade para Jerusalém, você pode. Não é codinome, cara. Não é codinome. Jerusalém é a grande cidade. É a grande cidade. Os apóstolos falavam isso. Os profetas falavam isso. Flávio Joséfo falava isso. Não é codinome. Porque tem um versículo em Apocalipse que chama Jerusalém de grande cidade. Prestem atenção nisso aqui. Aqui é a adulteração satânica. Tá? Deixa eu até colocar aqui o PDF na adulteração maligna. Adulteração satânica. Ele diz que tem um texto em Apocalipse que chama Jerusalém da grande cidade. Tá? E esse, na verdade, o único texto é esse daqui. Tá? Que fala dos cadáveres ali, da grande cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Aqui ele adultera esse texto, gente. Esse texto aqui ele adulterou, do Apocalipse 21, 10. Prestem atenção nisso aqui. Veja, e levou-me o Espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ele falou que o texto que fala que Jerusalém é a grande cidade é quando se refere a Jerusalém celestial. Esse texto não fala de grande cidade, gente. Você tá aqui, quem quiser pode pegar o grego, pode pegar lá na concordância Strong's, lá vai mostrar o que está escrito em grego, gente. Está escrito isso aqui, ó. Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia, né, do céu de junto de Deus. Não fala grande cidade. Ele colocou o termo grande ali. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Ele vai falar de novo, gente. Espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de... Ele meteu o termo grande ali, cara, na Jerusalém celestial. Cara, eu poderia colocar só isso aqui mostrando que ele adultera textos, ele muda as palavras, muda significados, cara, para tentar chegar no apocalipse de desejo dele, no achismo de propriedade dele, cara. Gente, não tem o termo grande ali para Jerusalém, é o grande monte, tá? Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém. É isso que está o texto. Ele colocou o único lugar onde Jerusalém é chamada de cidade, a grande cidade, é no texto que fala de Jerusalém celestial. Mentira. Mentira, cara. Tá? O único texto no Apocalipse que cita Jerusalém como a grande cidade é esse daqui. Quando fala da Jerusalém terrena. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. A única grande cidade onde o seu Senhor foi crucificado é Jerusalém. Tá? E assim, gente, termina essa pataquada toda. Essa pataquada. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas eu tenho que fazer essa refutação, eu tenho que refutar. Por mais que o canal desse cara não tenha relevância, porque, cara, é vídeo com 27 views, 30 views. Gente, nada chega perto aí de, sei lá, 600 visualizações ou 700. Não chega a isso, tá? Então, mas para não ficar essa questão, o cara refutou o Cris Macabeus, eu tive que fazer essa refutação, tá? Vou resumir tudo aqui, gente. Vou resumir e o PDF vai estar disponível lá pro pessoal do Apoia-se, tá? Vou resumir tudo isso aí, gente. Cara, primeiro, o cara não fez um estudo, não faz uma pesquisa, não faz uma leitura para fazer uma exegese. Tem que entender o que é o Império Romano, tem que entender o que é uma província. Qual foi esse domínio
Qual é a situação da época? Ah, o Império Romano é porque era o império, é a cidade que reina sobre os reis da terra. Entenda a situação da época, cultura, termos linguísticos. Tinha o Império Romano. O Império Romano nasce lá por volta de 62 a.C., 64 a.C. Otávio Augusto é o primeiro imperador romano. Tá? Por volta de um pouco antes ali do nascimento de Cristo, Roma passa a dominar Israel como uma província. Mas como que é esse domínio, tá, gente? Como que é esse domínio? Tá? Acaba com Israel? Tudo passa a ser Roma? Todo mundo vira romano ali? Não. É um domínio tributário. Ou seja, aquela região, aquela província passa a pagar impostos ao Império Romano. É só isso. Só isso. Só isso. Por que que a tribo lá dos Zelotas lá, eles detestavam o Império Romano? Porque eles não aceitavam ter que pagar tributos a César. Eles não aceitavam isso. Vamos falar agora de Israel. Israel sobre o domínio tributário do Império Romano. Israel tinha um rei lá dentro. Herodes Magno era rei. Como que César que era o rei lá dentro, cara? Como é que César era rei lá dentro? Se tinha um rei chamado Herodes Magno. Ah, mas este rei devia favores ao Império? Sim, sim, devia favores ao Império. Mas era o rei lá dentro. Qual que era a lei? Qual era a lei dentro de Israel? Era a lei mosaica. No dia de sábado ninguém fazia nada lá dentro. Por quê? Era a lei mosaica, não era a lei do Império Romano. Quem era Deus em Israel? Era César. Passou a ser César depois da idolatria, né? Pois que eles escolheram César como seu Deus e jogaram Jesus Cristo para escanteio. Mas quem era Deus em Israel? Ali, né? Israel dominado ali, com domínio tributário de Roma. Quem era Deus? Era o Deus de Abraão. Continuava sendo o Deus de Abraão. As festas em Israel. O calendário litúrgico. Qual era o calendário litúrgico em Israel? As festas judaicas. Era o calendário litúrgico judaico. Se comemorava o Purim, se comemorava a festa da dedicação, se comemorava a Páscoa. São festas religiosas judaicas, segundo as leis mosaicas. A população passou a ser romana. O cabra tinha uma cidadania romana? Não, tinha que comprar essa cidadania. Tá? O cara poderia até se tornar um cidadão romano, mas tinha regras, né? E eu não vou entrar nessa questão. Tá? Mas nasceu em Israel, ali, durante o domínio tributário de Roma. Se tornava romano? Não, continuava sendo um israelita. Continuava sendo israelita. Até porque, se o cabra fosse romano, não poderia ser crucificado. Jesus Cristo teria nascido dentro do Império Romano, se tornado um cidadão romano, jamais teria sido crucificado. Por quê? Por quê? Porque era proibido um cidadão romano ser crucificado. Por isso que Paulo tinha cidadania romana, né? Atos dos Apóstolos explica como Paulo adquiriu a cidadania romana. Paulo não foi crucificado por quê? Porque ele era cidadão romano, então foi decapitado. E por que então Roma não poderia ser a prostituta da Babilônia? Por quê? Por que Roma não poderia ser? Roma não adorava César? Né? Os romanos, além de César, os romanos não prestavam culto a vários deuses? Sim. Isso aí não é questão de prostituição.
Idolatria era uma religião, mas não era prostituição. Prostituição tinha que ter um vínculo com o Deus de Abraão. E aí cometeu um ato de adultério com outros deuses. Por que Roma não se encaixava nisso? Porque Roma não tinha vínculo nenhum com o Deus de Abraão. Roma adorava, né, o imperador como Deus e outros deuses. Isso aí é uma questão de idolatria, que era uma religião. Idolatria é uma religião. Adorar ídolos é uma religião, mas não é ato de prostituição. Roma nunca poderia ser a prostituta da Babilônia, por quê? Porque Roma não tinha vínculo nenhum com Deus de Israel. A única cidade que poderia ser a prostituta da Babilônia era Jerusalém, ou, né, todo Israel. Por quê? Era o único local que tinha vínculo com Deus de Abraão. É o único local. E comete o adultério, comete a porneia, tá? Que a prostituição vem de porneia, com um ato de adultério. A partir do momento que você tem vínculo com esse Deus e acaba adorando outros deuses. Tá? Quando na questão do Apocalipse, quando que Jerusalém se torna a prostituta da Babilônia? Né? Prostituta da Babilônia, ela já era prostituta desde o Antigo Testamento, mas aliás ela se torna prostituta da Babilônia quando ela crucifica o seu próprio Senhor, crucifica para adorar a César como Deus. Isso está lá no Evangelho de São João, quando, né, aquela elite religiosa, os sacerdotes, fariseus, influenciando as pessoas, né, a gritarem, crucificam, diz perfeitamente, não temos outro Deus a não ser César. Naquele contexto, tá? Naquele contexto que usa o termo rei, é rei no sentido de divindade, não rei no sentido de governo. Tá? Até porque Pilatos ali já era um governo dentro de Israel, instituído pelo imperador, né? Fazendo aquela transição de Arquelau para Agripa I. Então está falando de divindade. Tá? Ali Jerusalém se torna a prostituta da Babilônia. A grande cidade que crucificou o seu próprio Senhor. Ali, neste momento, ela se torna a prostituta da Babilônia. Ela crucifica o seu próprio Senhor e passa a ter César como seu Deus. Tá? Rei ali é no sentido de divindade. Tá? É a grande cidade que crucificou seu próprio Senhor. E essa grande cidade reina sobre os reis da terra. Quem são esses reis? Os outros governadores de Israel. Eu mostrei na história que o reino foi dividido em 4. Tetrarquia de Herodes. Herodes era rei. Rei tem um reino, certo? Divide em 4 reinos. E depois Agripa I, sendo nomeado por Caio Calígula, toma o poder das outras tetrarquias de Felipe, Lisânias e Antipas. Tá? É simples, cara, mas é muito simples. É só o cara deixar o apocalipse do desejo, o achismo de propriedade, passar a estudar, pesquisar, fazer o que o Cris Macabeus faz. Tá? É só fazer isso. É muito simples, não passa por essa vergonha que você passou agora nesse vídeo e em outros vídeos que eu já fiz e também em vários artigos que eu refutei esse cidadão. Se ele fizesse uma pesquisa, estudasse antes de falar uma merda, e melhor, parasse de adulterar a Bíblia Sagrada. Nem os protestantes aceitam mais essas adulterações que esse cidadão faz. Ele não é aceito no meio protestante. Ele não é aceito. Eu sei disso. Ele não é aceito. Tá? Se parasse de adulterar, quem sabe você teria mais views nos seus vídeos. Tá? Um cara que coloca o termo grande na cidade de Jerusalém Celestial quando não tem, esse cara perde o crédito. Tá? Ele perde o crédito. Por isso que o seu vídeo, pelo menos tinha até o momento ali, 27 views. Tá? E assim, gente, quem não se inscreveu no canal, se inscreva.
Tá? Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilha esse vídeo. Minhas redes sociais, né? Meu perfil no Facebook, a minha página e também meu perfil no Twitter. E quem puder ajudar aí no Apoia-se, eu agradeço de coração. Ou se torne membro, né, do clube de membros do canal. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.